Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Muito prazer, sou o professor Wilson e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meus novos, nós estamos estudando a lição de número 8, 24 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. E hoje nós vamos estudar o terceiro tópico, seguindo os princípios cristãos. Meu querido, se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, clica no sininho, ativando todas, para receber todas as notificações de novas publicações e postagens que nós colocaremos aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like e comenta aí o que você tem achado das nossas escolas bíblicas dominicais. Meus queridos, o primeiro subtópico do terceiro tópico nos diz assim: privilegiando o caráter. Na existência das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, em Atos capítulo 6, versículo número 3, que está no texto áureo da qual nós fizemos menção. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martireo, que significa testemunha, ou martir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. É interessante, irmãos, observarmos que esta palavra martireo, ela traz um significado bem extensivo. Por quê? Porque quando ele diz boa reputação, na nossa mente, a boa reputação é uma pessoa que seja bem vista pela sociedade, uma pessoa que ela seja uma pessoa que tenha um bom caráter, que seja uma pessoa bem conceituada no meio do povo. Mas quando nós levamos para o grego, ela quer dizer que esta pessoa, ela tem que ser uma pessoa que significa testemunho, uma pessoa que tem um bom testemunho, uma pessoa que é um martir, que está disposta a dar a vida pela sua obra, pelaquela causa da qual ela defende. E também quer dizer uma pessoa autêntica, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que não negocia os seus valores. É interessante, irmãos, observarmos que eles já observavam todas essas características para que levantasse um diácono, um obreiro, para fazer este negócio importante que eles tanto chamavam, que eles falaram, né? Este negócio importante. Você vai ver que tinha uma tamanha tão grande importância para exercer esta função, a obra do diaconato, que eles olharam as principais características desta pessoa, que seria ter boa fama, ter uma boa reputação, ser uma pessoa disposta a dar a vida em prol deste negócio, desta causa, uma pessoa que não negociasse os seus valores, ou seja, que defendesse a sã doutrina, os primórdios. E nos dias atuais também não é diferente, meus irmãos. Uma pessoa hoje, para exercer a função, não só do diaconato, mas também do pastorado, também do presbitério, também para ser um auxiliar, ela tem que ter boa reputação. Você vai ver o apóstolo Paulo, ele dando as instruções na igreja ali primitiva também, logo no fundamento ali também, né, nos primórdios. O apóstolo Paulo dizendo que este homem tinha que ter boa reputação, boa fama, tinha que ser marido de uma só mulher. E também, irmãos, nos dias atuais segue este mesmo padrão. Eu sei que existem muitas pessoas aí se intitulando. Essas pessoas, ninguém sabe quem foi que o consagrou, mas simplesmente elas aparecem aí dizendo que são evangelistas, que são pastores, que são diáconos. E essas pessoas, elas são pessoas que se intitulam assim, mas que nós não vemos se realmente esta pessoa ela tem as qualificações ideais para exercer tal função, tal cargo na obra do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos e que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, aos diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho, né, irmãos? O que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho, se todas essas exigências ela está sendo atribuída aos diáconos? Então, meus irmãos, é como nós falamos
no segundo tópico. Não tem tamanha importância e valorização de um cargo e de outro não. Ambas têm que estarem no mesmo pé de igualdade. Porque as mesmas funções e as mesmas características que seria atribuída para levantar um diácono, também existe essa importância para o pastorado, para o presbitério e para o auxiliar. O segundo tópico do terceiro tópico nos fala exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3. Essas pessoas, além de ter toda essa exigência de boa reputação, toda essa exigência, elas também tinham que ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Do Espírito Santo, irmãos, porque nós estamos estudando e toda esta lição, nós tivemos uma aula em específica também, qual era a importância fundamental do Espírito Santo na igreja. E nós vemos algumas características fundamentais que o Espírito Santo deu, não só a Pedro, mas também aos apóstolos e à igreja primitiva. Então os apóstolos, quando eles foram fazer a seleção desses 7 varões que viram essas características, eles disseram, olha, eles apenas não têm que ter boa reputação, eles apenas não têm que, não só negociar os seus valores, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente fundamental, preparador da igreja para o exercício da função, da obra. Então um bom obreiro, para exercer uma função, não só da diaconia, mas de ambas as funções da igreja, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, porque sendo cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem os dons e os frutos do Espírito. E também, meus irmãos, tem que ter sabedoria. A sabedoria ela é fundamental em tudo, em todas as áreas. A sabedoria ela é fundamental na área social, na área espiritual, na área ministerial, na área conjugal, na área de todas as áreas. A sabedoria ela conta. Mas quando os apóstolos aqui dão esta instrução de que o obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo e também de sabedoria, é porque lidar com pessoas não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, entendeu? Lidar com pessoas tem que ter muita sabedoria no que vai falar, no proceder, no agir. E mesmo com muita sabedoria, a gente ainda comete o erro de alguns interpretarem mal as nossas colocações e desígnios. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, a ortodoxia, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que estas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, ou seja, ser uma pessoa que segue a doutrina correta e não ser quebrantada e nem possuir o fervor espiritual? É possível, meus irmãos? É sim. Então, da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria. Então, meus irmãos, chegamos a um ponto muito importante aqui. Uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, ela tem a capacidade de ser cheia do Espírito Santo e de também não ter sabedoria. É isso que nós vamos ver aqui no capítulo número 6 e no versículo de número 3. Ela pode ter os dons espirituais, mas porém não ser sábio. Você vai ver principalmente o apóstolo Paulo no Novo Testamento falando para a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, mas que era uma igreja bagunçada, uma igreja que não tinha organização. Então nós vemos ali a falta de sabedoria no meio daquele povo, vemos com os dons. Nós vemos pessoas, meus irmãos, que são usadas mesmo, grandemente, mas que o seu nível de sabedoria e de intelecto é muito pequeno. É baixíssimo. Essas pessoas elas tropeçam facilmente porque não tem sabedoria, porque a sabedoria ela me dá a capacidade de não errar, de evitar problemas futuros. A sabedoria ela me dá o poder da decisão ser tomada correta, sabiamente, e evitar problemas futuros. Então é possível que uma pessoa tenha todos os dons, exercite os dons espirituais, mas que não tenha sabedoria nenhuma. É possível, meus irmãos. Infelizmente, esta é uma realidade que nós temos conhecimentos. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. Ou seja, nós temos que ser cheio do Espírito Santo, nós temos que valorizar os dons, os bons costumes, nós temos que ter a doutrina correta
ter a ortodoxia, mas também temos que ter sabedoria. O diácono, o obreiro, o servo de Deus, o crente, o cristão, ele tem que ter todas essas qualificações, todas essas exigências. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. O ideal de Deus é esse. Para concluirmos a lição de número 8, meus amados, aprendemos na lição de número 8 a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e da pregação, como também à exigência, à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há uma necessidade em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nesta passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Foi isso que nós aprendemos na lição de número 8, meus irmãos. Nós temos o conhecimento de que a igreja, ela é um organismo vivo, mas também ela é uma organização. E por ser organização, não devemos apenas focar na área espiritual e esquecermos da área social. E também não podemos focarmos só na área social e esquecermos da área espiritual. Porque a partir do momento que eu esqueço da área espiritual e foco só na área social, então nós nos tornamos apenas uma associação e não uma igreja. Ambos têm que estar em igualdade. E por isso foi fundamental levantarem os diáconos, para que os diáconos trabalhassem na área social. Meus nobres e queridos irmãos, muito obrigado por chegarmos até o fim. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo, ter aprendido um pouco mais com a palavra de Deus por intermédio das lições da CPAD, a lição de número 8, onde nós aprendemos e falamos sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Ela é uma igreja que tem o Espírito Santo, que tem ousadia, que tem obreiros capacitados, sábios, que sabem tomar a decisão correta e na hora certa. Muito obrigado, meu querido, que Deus os abençoe e até a lição de número 9, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador.